Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do São Lucas 24 Horas. Hoje nós vamos falar sobre o lúpus, uma doença que pode afetar diferentes órgãos e sistemas do nosso corpo, apresentando sintomas variados e muitas vezes de difícil diagnóstico. E para entender melhor o que é o lúpus, suas causas, sintomas e também as formas de tratamento, o São Lucas 24 Horas conversa hoje com o reumatologista Dr. Diogo Lacerda. Olá, doutor, seja bem-vindo. Oi, Gabriele, tudo bem? Obrigado pelo convite. Espero aí nesse bate-papo a gente poder tirar algumas dúvidas, falar sobre uma doença aí que muitas vezes é confundida com outras patologias, para dar uma informação mais concreta e também contribuir para a saúde da comunidade. Então, justamente, doutor, o doutor puxou justo o gancho que eu ia aproveitar, falando sobre essa doença, que é o lúpus. Doutor, explica pra gente o que é o lúpus. Ela é uma doença autoimune, mas ela vai muito além disso também. Explica pra gente, então, desmistifica o principal conceito sobre essa doença. Então, Gabriele, lúpus é uma doença muito comum, muito rara, perdão, que pode afetar principalmente mulheres jovens, né? Então, assim, é uma faixa etária que o lúpus acaba afetando é mulheres em idade reprodutível. Então, mulheres normalmente abaixo de 45 anos. Ela é uma doença autoimune, que ela pode ter vários acometimentos, né? Principalmente, os mais comuns é a pele, por isso que existe, na verdade, tem uma divisão entre o lúpus cutâneo, que envolve só a pele, e o sistêmico, quando pega outros órgãos do corpo. Quando pega outros órgãos do corpo, é muito variado. Você pode pegar desde a sua articulação, pode afetar o rim, pode afetar o pulmão, pode afetar o cérebro. Então, assim, é uma doença heterogênea. Por isso que eu falo, é várias doenças dentro de uma doença só. Então, num conceito geral, é uma doença autoimune, rara, que afeta mulheres jovens. Que daí vai ter vários, que a gente vai conversar um pouquinho mais, tem alguns sintomas que vai nos dizer se possa ser essa doença ou não. Para as pessoas ficarem às vezes mais atentas se pode ter essa doença, mas não achar que se tiver algum desses sintomas será essa doença. Então a gente acaba gerando doença onde que não tem, que não é o intuito. E doutor, por justamente, acho que essa é uma das principais dúvidas e que até mesmo dificulta muitas vezes o diagnóstico, é por ela justamente poder aparecer em várias regiões, né, vários órgãos. Uhum. Então, como que é feito essa questão do diagnóstico? Ela necessita de um histórico clínico do paciente, precisa de exames para ser feito, além dessa questão dos sintomas que a gente já vai falar daqui a pouquinho, mas como que é feito, então, justamente, o doutor explicou sobre a questão cutânea, sistêmica, existem diferentes diagnósticos para cada uma delas? Gabriel, então assim, tem essa divisão entre ser cutâneo, né, que é quando é só mais a pele, que normalmente quem acaba conduzindo é mais o dermatologista, né, porque pega mais pele, por isso que o lúpus, o nome lúpus eritematoso sistêmico, ele veio primeiro da pele. Porque a lesão característica do lúpus é um rash malar, é uma lesão de pele que ocorre no rosto, que por isso que lúpus vem da palavra lobo, porque é como se fosse o focinho de um lobo, que é uma escama que faz nessa região malar. Então lúpus eritematoso, porque é uma lesão na face eritematosa, avermelhada, e depois foi visto que essa lesão na pele poderia atingir órgãos internos, por isso que veio a palavra sistêmico. Né? Então o diagnóstico basicamente, aí envolve muita parte da reumatologia, é história. Você tem que conversar com o paciente, são sintomas normalmente crônicos, não um sintoma que vai começar da noite, pode começar da noite para o dia, mas ele vai se perpetuar. Então dificilmente você vai fazer um diagnóstico de lúpus, doutor, faz uma semana que eu estou com dor no corpo. Não é difícil você fazer o diagnóstico nesse momento, né? Até porque quando tem quadros mais agudos, você vai pensar em infecções, né? Agora daqui a pouco está esquentando de novo, tem a dengue, chikungunya, então você pensa mais em quadros infecciosos que dão dor no corpo. Então, basicamente, o diagnóstico de lúpus é através da clínica, você perguntar que sintomas que o paciente está tendo, exames laboratoriais, exame de sangue, algumas vezes exames de imagem que possam te ajudar, e quando tem dúvida, principalmente na pele, às vezes até a biópsia da pele, por isso que o dermatologista é um especialista que anda junto para a gente fazer o diagnóstico. Você tem que ter um dermatologista normalmente acompanhando de maneira simultânea, porque às vezes essa lesão de pele pode ser lúpus, às vezes é a primeira manifestação, então a gente recebe esses pacientes da dermatologia, como tem outras doenças que afetam a pele que mimetizam lúpus também. Então, basicamente, é através do exame clínico, exames de sangue. Sim. E às vezes biópsia. Doutor, falando já pra gente entrar nessa questão dos sintomas, que é uma parte fundamental e que gera também muitas dúvidas, quais são os principais sintomas do lúpus? Então, o doutor comentou sobre essa questão também da pele, que é visível, mas quais outros sintomas que estão associados? Então, assim, Gabriel, os sintomas iniciais a gente confunde com outras doenças, por isso que gera um pouco de dúvida e polêmica, digamos, no diagnóstico, que é fadiga, né? Então, fadiga, eu tô com fadiga, quantas pessoas não têm fadiga? Dor no corpo, né? Principalmente dores articulares, e uma dor articular que tende a ser pior de madrugada,
tende a ser pior pela manhã, que a gente fala que é rigidez matinal, por ser uma doença inflamatória, não é uma dor do exercício, que você piora quando você força e melhora quando você está em repouso. A dor do lúpus é uma dor que piora quando você está mais parado. Então você tem a questão da fadiga, você tem a questão das dores no corpo, você pode ter muita queda de cabelo, que é outro sintoma também que confunde, né, principalmente na mulher jovem. Tem a questão da pele, que é bem importante, principalmente essa lesão na face, que lembra uma lesão espessada e eritematosa, avermelhada. E também pode ter feridas na boca de repetição, emagrecimento, pode ter febre. Esses são os sintomas gerais. Então, quando você tem um sintoma que perpetua por meses, mais de 3 meses, mais de 6 meses, que o paciente muda a rotina dele, não conseguir fazer as coisas do cotidiano, não consegue mais render no trabalho, opa, tá diferente ali. Certo. Aí esse paciente seria interessante fazer alguns exames de sangue que vai identificar se tem realmente alguma doença autoimune, que é o lúpus, né, que possa estar justificando esses sintomas. Isso eu falei dos sintomas gerais. Lógico que se você tem a pele, você consegue visualizar, vai te dar um indício. Se você vê a articulação, ela está inchada, está vermelha, está quente também, um indício que ali tem inflamação. E também, lógico, se o paciente está inchando as pernas, porque um dos órgãos mais preocupantes, ou o órgão mais preocupante é o rim. Então, quando o rim é danificado, ele começa a perder proteína na urina. E como a proteína sai na urina, você começa a ter inchaço nas pernas. Então, o paciente com esses sintomas, com inchaço na perna, tem que ver como é que está o rim, que pode ser o órgão que esteja perpetuando algum desses sintomas. E o doutor comentou sobre a questão de acontecer principalmente em mulheres, então, idade reprodutiva. Existe uma justificativa para isso, doutor? Uma causa de acontecer principalmente nessas mulheres? E outra dúvida que eu já aproveito a oportunidade para perguntar para o doutor é sobre a questão de, então, essa mulher, ela começa a apresentar esses sintomas na infância e é feito o diagnóstico. É uma doença que demora a se desenvolver, então acontece ali na vida adulta. Quando que geralmente é feito também o diagnóstico nessa paciente? Pode ocorrer o lúpus tanto na pré-menstrual, antes da mulher menstruar, e pode acontecer também pós-menopausa, mas é raro, mais raro ainda nessas faixas etárias. O comum é mulheres de idade fértil. Então, o grande fator que está envolvido com essa autoimunidade, está envolvido nessa atividade da doença é o estrogênio. Por isso que é o grande vilão em termos para a mulher, né, no sentido de ser o que pode ser o perpetuador ou o gatilho de ter a doença. Por isso que nessa faixa etária a gente tem mais o cuidado e acaba sendo onde que a gente consegue fazer o diagnóstico. Né? Então, tem fatores ambientais, a gente não consegue, às vezes, por exemplo, infecções que pode ser o gatilho. Uma coisa que eu falei da pele, o grande vilão para quem tem lúpus é as ondas ultravioletas. Então, os raios ultravioletas. Então, por exemplo, o sol é inimigo de quem tem lúpus. Até as lâmpadas, essas lâmpadas de ambientes fechados também pode ser um gatilho. Então você tem fatores que possam desencadear ou perpetuar a doença, como os raios ultravioletas, o estrogênio. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente faz, porque toda mulher de idade fértil pode engravidar. Justamente. Então, o primeiro fator que a gente já faz no paciente que tem o diagnóstico de lúpus, uma jovem que tem o diagnóstico de lúpus, é mudar a terapia anticoncepcional. Ele não pode repor estrogênio. Tem que colocar DIU, tem que fazer progesterona, tem que ser outro meio anticonceptivo, né? Porque o estrogênio acaba sendo o vilão, por isso a relação da parte da doença na idade fértil da mulher. Olha só que interessante. Então, mais uma vez, a mulher sendo o alvo de mais uma doença. Hoje a gente vê muito falar sobre isso, né? Que doenças que acometem mais a mulher. E o doutor falando justamente sobre essa questão ainda da mulher em idade reprodutiva. Tem as mulheres que não desejam, então, né, ter uma gestação, que não naquele momento, muitas vezes, mas há outras mulheres que desejam a maternidade. E aí, como é feito nessas pacientes que têm um diagnóstico de lúpus? Ela pode ou não pode engravidar? Então assim, nós estávamos falando dos sintomas para quando o paciente terá o lúpus, então vamos ver então a mulher que já tem o lúpus, né? Recebeu o diagnóstico. Já tem o diagnóstico, primeira coisa, doutor, eu vou poder ter filho, eu posso engravidar, então isso é um receio, lógico, né? Porque tem pacientes com 20 anos, 21 que acaba tendo, e o lúpus, você falou bem ali, Gabriela, que é uma doença autoimune, é uma doença que não tem cura. Pro resto da vida. Já responde essa dúvida. É uma doença como se fosse uma pressão alta, um diabetes, um problema de colesterol, tem que tratar pro resto da vida. Então, como o lúpus tinha a questão da doença autoimune, mulher de idade fértil, questão da parte hormonal. Há 30 anos atrás, basicamente o lúpus era considerado uma doença que não poderia se engravidar.
que era muito perigoso você engravidar com a doença. Como o entendimento da doença foi melhorando nas últimas décadas, os tratamentos foram avançando, hoje você tem, com os devidos cuidados, a mulher pode engravidar e pode ter um filho normalmente, mas com alguns cuidados. Quais seriam os cuidados? Primeiro, ter a gestação ser planejada. Então ela tem que engravidar no momento que a doença esteja sem atividade nenhuma. Porque vai ter 2 cuidados principais que a mulher tem que ter quando ela tem lúpus. Primeiro, a doença. E segundo, alguns medicamentos que a gente usa para o lúpus são teratogênicos. Então tem alguns medicamentos que a gente tem que tirar antes da mulher engravidar, porque senão se ela engravida, como é que a gente vai tratar a doença se a gente não pode usar os remédios? Então hoje com os devidos, então é planejamento, então é uma coisa que no primeiro momento você vai ter o diagnóstico, pelo menos por 2 anos não vai poder engravidar, vamos ver como que a doença vai evoluir, porque você pode fazer um diagnóstico, fazer um tratamento e ela evolui super bem, daqui 2 anos ela está assintomática e muito bem de qualidade de vida, mas às vezes a doença está se apresentando. Então ela pode piorar no primeiro ano, você pode ser surpreendido, doutor, eu estou fazendo o tratamento e eu só estou piorando, quer dizer, a doença está se mantendo ativo, nós vamos ter que aumentar o tratamento. Então tem que ser planejado, sabe? Fazer no momento adequado, mas uma mulher com lúpus hoje, fazendo o planejamento no momento certo, pode ter uma gravidez, digamos, até tranquila e que esteja um desfecho feliz. Agora, outra dúvida que eu acho que vem relacionada a isso também, doutor. Tem a carga genética, então essa mulher com lúpus, ela pode passar esse lúpus, por exemplo, se ela tiver uma filha menina, que eu acho que provavelmente essa é uma dúvida que o doutor ouve também. Então, tive o diagnóstico, a minha filha vai ter lúpus ou ela pode ter lúpus? Como que essa doença também se manifesta dessa forma? Como eu falei, tem a parte do hormônio, que é o grande fator na mulher, e tem a parte genética. Então, assim, vai ter também. Uma mãe que tem uma filha, ela tem mais chance de ter lúpus, apesar que a maior chance é não ter. Digamos assim, ela tem mais chance de uma mulher que não tem lúpus, mas mesmo assim a chance não é tão grande. Pequena. É pequena, mas é maior. Tem estudos mostrando que irmãos monozigóticos, que são iguais, têm uma prevalência maior de ter lúpus do que irmãos dizigóticos, mesmo para gêmeos. Então a carga genética tem influência sim. Né? Então quer dizer, se a paciente tem lúpus e teve uma filha, só vai ser investigada alguma coisa se tiver sintomas. Perfeito. Porque o lúpus, não existe um exame que vai dizer que você tenha a doença sem ter a manifestação clínica. Essa era a minha outra dúvida. Tanto que eu tenho mãe e filha que tem lúpus, pacientes que têm e assim, pensa, eu já tenho aqui 16 anos de reumatologia, eu tenho só, digamos, mãe e filha, 2 pacientes, digamos, 2 mulheres que têm a filha que também tem lúpus, que fazem o tratamento, graças a Deus elas estão super bem hoje, mas tem essa questão que é mais comum. Mas assim, não é, eu não vou ter filho porque ela tem mais chance de ter lúpus, eu vou evitar a gravidez. Não, é um risco que se corre, mas existem outras doenças genéticas também que podem. Se as mulheres forem pensar em não ter nenhuma doença no filho, não dá para ter filho hoje, porque a nossa genética até mistura com a do marido, então tem várias doenças que possam ocorrer. A questão é você fazer uma, digamos assim, engravidar no melhor momento, né? Fazer os cuidados adequados com o seu ginecologista, para que evite problemas mais precoces daquela doença. E na evolução acompanhar. Mas se a filha é uma filha de uma mãe que tem lúpus, você só vai fazer uma investigação se tiver sintomas. Então não existe um rastreio, algo que você rastreie para saber se a pessoa tem um gene que vai predispor, porque vai depender do próprio organismo, né, essa questão. Porque assim, para você ter essas doenças não é para quem quer, é para quem pode. Então você pode às vezes ter alguma alteração genética e mesmo assim não ter a doença. Então, se você for fazer exame numa criança para pensar numa doença autoimune, em muitas situações, você vai gerar um estresse desnecessário, porque você vai achar, às vezes, algumas alterações que nunca vai gerar doença. Então, assim, é um cuidado a mais. Bem, eu tenho lúpus, né? Minha filha, se começar a ter qualquer sintoma diferente ou parecido que eu tive, vai ter que fazer o acompanhamento e o diagnóstico no seu devido momento, se acontecer. Mas assim, esse é um motivo, foi comentado sobre a gestação, o cuidado é engravidar no momento certo e não usar os remédios que não deve nesse momento. Agora, não o receio de, minha filha vai ter lúpus, porque a chance, apesar de ser maior, no geral é pequena.
E o doutor falou sobre essa questão de ser uma doença rara, então, né? Então, não é algo de rotina no consultório, são pacientes muito específicos também, né, doutor? E existem outras doenças que vocês pensam nessa hipótese durante o período do diagnóstico do lúpus que acabam tendo maior prevalência? Doenças autoimunes também, justamente, que acabam se apresentando. Doutor, poderia comentar um pouquinho sobre elas, geralmente? As doenças, assim, que a gente mais, nessa faixa etária que é um pouco mais prevalente, que gera dor articular, gera aquela dor que eu falei que dura mais de manhã, que tem aquela rigidez matinal, é a artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma outra doença reumática que ela é mais prevalente, ela chega até 1% da população os estudos, então essa é rotineira e é comum. Então o lúpus, ela vai entrar principalmente no quadro mais agudo de diagnósticos infecciosos, diferenciais, tipo dengue, chikungunya, outras viroses que possam ocorrer, né? Cuidar bastante também, pacientes jovens também podem ter câncer, então o paciente começa a emagrecer, começa a ter febre, começa a ter dor. Opa, será que é uma doença autoimune ou uma doença neoplásica também? Então você tem que abrir o leque para diagnósticos diferenciais. Mas em termos das doenças reumáticas, basicamente é a artrite reumatoide, que pega mais a articulação, e também acaba entrando no diagnóstico diferencial as doenças dermatológicas, né? Que é aquelas doenças que podem afetar a pele. Então tem outras doenças que afetam a pele que podem mimetizar o lúpus, tipo hanseníase, outras doenças que pegam mais pele, que muitas vezes quem vai fazer o diagnóstico é o próprio dermatologista. Né? Então, às vezes acaba confundindo com doenças infecciosas, doenças cutâneas, e ter o cuidado também, doenças neoplásicas, às vezes pode dar uns sintomas um pouco diferentes, tomar um pouco de cuidado quando o quadro começa a evoluir de uma maneira um pouco diferente do habitual. Acho que é bem importante a gente falar justamente sobre isso, doutor, para esclarecer para a população que não é porque tem um desses sintomas que necessariamente vai ser lúpus, e nem só não ter esses sintomas também que não vai ter o lúpus. Então, só pra gente esclarecer também isso. Ficar atento assim, né, pra população, assim, no geral, quando você for no médico, tem que fazer uma avaliação. Eu acho que assim, o paciente às vezes chega no consultório, doutor, tá aqui meus exames, peraí, me conta o que tá acontecendo. Quando que começou, o que aconteceu, porque eventualmente, se for o diagnóstico, é uma doença hoje que os tratamentos evoluíram bastante. É que muitas vezes quando as pessoas ouvem falar em lúpus, talvez tiveram um conhecido ou um familiar que morreu do lúpus. Então fica estigmatizado que é uma doença que vai matar. E na grande maioria as pessoas não morrem. Então é uma doença que tem tratamento, que tem um acompanhamento e muitas vezes, na grande maioria, o paciente tem boa qualidade de vida. Com alguns cuidados, com algumas restrições, fazendo acompanhamento médico adequado, usando os medicamentos que há necessidade, que eu não sei, ali depois a gente vai comentar que o grande remédio mais usado que a gente acaba usando no lúpus, que daí que gera muita receio, é o corticoide. Que é justamente essa nossa pergunta de agora, doutor. A gente falou bastante sobre essa questão de ter os tratamentos, mas quais são eles? Porque justamente o doutor disse, são muitas áreas que trabalham em conjunto, a reumatologia principalmente. Então, vocês vão tratar o sintoma daquele paciente, aquela apresentação específica, ou existe um tratamento mais abrangente do lúpus? Então, assim, a grande droga que acaba tratando as inflamações, porque como foi falado, é uma doença autoimune. Então, o corpo começa a produzir anticorpos contra antígenos que é do próprio organismo. Então, você começa a fazer uma reação contra você mesmo. Então, o tratamento é você bloquear essa autoimunidade. Então, a droga que faz isso de maneira mais rápida, mais eficiente, é o corticoide. E, normalmente, depende de ser um órgão menos grave, por exemplo, articulação, pele é um órgão importante, mas é menos grave, você vai usar corticoide numa dose mais baixa. Agora, se você tem um rim afetado, se você tem um pulmão, se tem o sistema nervoso central, você tem que usar doses mais altas de corticoide. E esse uso de doses altas de corticoide acaba tendo os efeitos adversos do corticoide. Então, o objetivo do tratamento é você, no primeiro momento, tirar aquela inflamação com o corticoide e depois usar um medicamento que tem ação contra essa autoimunidade, uma droga imunossupressora, para você tirar o corticoide. Entendi. Né? A grande droga, a droga preconizada, que é usada, que 100% dos pacientes têm que usar para o lúpus, é a hidroxicloroquina. Né? Muita gente ficou conhecendo na pandemia por uma outra indicação, por um outro momento, mas a hidroxicloroquina é uma droga muito segura que a gente usa no lúpus. Então, o paciente que tem lúpus é a droga que a gente vai ter que usar de maneira contínua, né? Aí, dependendo do grau de inflamação, de que órgão está afetado, você vai ver quanto de imunossupressão que você vai dar para o paciente, para ver que droga, para você conseguir segurar aquela doença e tentar o mais rápido possível tirar o corticoide, porque a gente comentou que é uma doença da mulher em idade jovem.
E mulher em idade jovem não vai querer engordar, lógico, ninguém quer engordar. Mas é que é algo muito associado, justamente, mas né? o corticoide ele acaba tendo esses para-efeitos quando ele é usado em doses muito altas por tempo prolongados. Você não vai usar corticoide por 10 dias e vai inchar, né? Porque você começa a reter líquido, dá mais apetite, começa a ter algumas estrias, acne, são os efeitos do corticoide. Mas você vai usar na menor dose e no menor tempo possível. Muitas vezes, se é uma doença mais grave, você vai ter que usar por mais tempo, você vai ter que preconizar a saúde do paciente, mas é uma luta que a gente tenta usar cada vez doses menores e por tempos mais curtos. O doutor comentou sobre a questão das suas pacientes que estão com a doença estabilizadas, é isso, doutor? Então, o paciente, quando ele recebe um diagnóstico, é porque provavelmente ele tá com a doença ativa, é assim que a gente fala? É o flare ativo. Isso. E depois ele consegue, então, ter um controle melhor e ter uma qualidade de vida e tomar somente esses medicamentos, mas posteriormente pode acontecer de em algum momento se desregular, ele voltar ativa novamente, afetar outro órgão que não aquele que começou a doença? Explica um pouquinho. Então, assim, o lúpus, ele é uma doença que ela se manifesta com flare, que a gente fala. Você tem a evolução da doença e no meio do caminho você vai tendo atividades da doença. Pode ocorrer dependendo da doença, do paciente, mas é uma doença crônica com flares. Então, esse flare pode ser dos mesmos órgãos que já foram atingidos no início da doença, mas tem o risco, às vezes, de afetar órgãos que não tinham sido atingidos. Por isso que o acompanhamento é o segredo de um bom tratamento para o paciente, né? Então, você faz o diagnóstico e vai acompanhando o paciente, mas pode ser no meio do caminho que a doença entre em atividade. Quando entra em atividade, é aquele momento que você vai aumentar a dose do corticoide e ajustar os imunossupressores. Então, num primeiro momento, é uma doença que, primeiro, pelo diagnóstico, o paciente já tem aquele impacto na sua vida, na vida social, na vida familiar, etc. Então, no primeiro momento, vai ser uma carga grande de remédio, mas com o passar do tempo, o paciente vai estabilizando a doença. Primeira droga, você vai tirar o corticoide, e as outras drogas você vai tirando, vai desmamando, que a gente fala lentamente, até que o paciente fique com o mínimo de droga possível. Mas sempre a droga que não pode sair do arsenal é hidroxicloroquina. Essa e mais alguma, ou só ela. Mas o tratamento, mas assim, dificilmente um paciente que teve um quadro leve, daqui 5 anos vai ter um quadro grave de lúpus. Normalmente, os primeiros 2 anos, a gravidade está nesse período. Se o paciente teve uma gravidade, vai se manifestar normalmente mais no início, mas uma doença que vem tranquilamente por anos, dificilmente vai ter uma gravidade lá na frente. Mas é uma coisa que você tem que ficar atento, porque o nosso sistema imunológico, e o que pode influenciar isso? O parte hormonal, que pode oscilar no meio do caminho, fatores infecciosos, a gente teve o Covid, né? Então o Covid é um gatilho para desregular o sistema imunológico, fatores externos como o sol, então assim, o paciente que tem lúpus tem que ter protetor solar, tem que usar protetor 30, protetor 60, porque o sol é um gatilho, ele ativa as células do sistema imunológico na pele. Então, assim, esses cuidados e o resto é fazer um acompanhamento adequado com o seu médico, né? E se informar. Eu acho que o lúpus é importante a gente estar comentando, né? Porque apesar de ser uma doença rara, mas gera bastante dúvida, né? Até na classe médica mesmo, né? Então, assim, tem que cuidar porque às vezes as pessoas ficam mais... Se você tem a doença, tem um risco de ter uma gravidade maior, vamos tratar. Agora, de repente, ficar sofrendo uma coisa que você não tem, né? Ou se tem, já ficar achando que é uma coisa maior do que realmente deveria acontecer. Um exemplo, por exemplo, é o diabetes. Quantas pessoas com diabetes você conhece? Quantas pessoas que morrem do diabetes? A minoria. O lúpus é mais ou menos a mesma situação, quer dizer, você tem várias pessoas que têm lúpus, mas infelizmente uma ou outra acaba evoluindo com um quadro mais grave. Então você tendo o diagnóstico, fazendo o acompanhamento, é uma doença que a gente consegue dar muita qualidade de vida para o paciente. Como eu falei, o paciente pode engravidar, pode ter seu filho, sua filha, e pode ter uma vida praticamente normal, mas com alguns cuidados. E doutora, ela, por ser uma doença autoimune, ela pode predispor a outras doenças? Então, assim, um paciente, talvez essa seja uma dúvida, o paciente com lúpus, ele pode ter câncer mais facilmente por essa questão do próprio organismo já estar em combate contra ele mesmo, ou não? Ou é uma doença que ela trabalha isoladamente, digamos assim? É que assim, como envolve o sistema imunológico, é óbvio que pode ter outras doenças do sistema imunológico que possa estar envolvido, até mesmo doenças não reumatológicas, né? Pode ser tireoide, diabetes, porque você tem um sistema imunológico diferente.
né? Entendi. A questão do câncer não tem uma relação direta que vá ter mais câncer, né? Mas você tendo um corpo mais inflamado, um corpo, vamos dizer assim, não na sua Estabilidade normal. você pode ser um gatilho, depende do fator de risco, de desencadear alguma outra doença mais grave. Mas é difícil um paciente que tenha lúpus ter câncer, né? Ter as duas doenças simultaneamente. É uma coisa que é uma coincidência, assim, um quadro raro que pode acontecer, mas é um quadro mais raro ainda, né? Mas é uma doença que mexe o sistema imunológico e o paciente acaba ficando suscetível a algumas outras doenças, mas não que tenha uma relação direta. Vamos fazer uma triagem para câncer, não, é uma coisa que você vai seguir a rotina como as outras doenças da idade, né? Perfeito. Mas com cuidado que, o paciente tem essa doença, ou ficar um pouco mais atento de alguma outra doença que envolva o sistema imunológico. Acho que essa é bem bacana. Doutor, pra gente encerrar, hoje a gente fala muito sobre estilo de vida, sobre prevenção, sobre cuidado, sobre saúde como um todo, né? No caso do lúpus, existe uma forma de prevenção do lúpus? Ou como o doutor disse, é uma doença que é para quem pode, não para quem quer, mas ainda assim há formas de prevenção? Ou uma pessoa que tem, ela vai acabar tendo, independente dessas modificações? Na verdade, se você tem a questão genética, se você tem algum fator ambiental que você possa entrar em contato, a questão da parte climática, tudo mais, mas as doenças autoimunes entram mais ou menos numa prevenção das doenças oncológicas, digamos assim, ou das doenças cardiovasculares, que a gente reforça que é o quê? Ter hábitos saudáveis. Que é cuidar da obesidade, se alimentar bem, fazer atividade física. Então, todos esses cuidados, você vai ter o sistema imunológico mais preparado para uma intercorrência, né? A gente foi fazer agora uma comparação que aconteceu com o Covid há 5 anos, mas quem que morreu mais? Quem tinha perfil atlético definido, quem se alimentava bem, quem não tinha doença nenhuma, não. Quem morreu quem? Quem já tinha um problema imunológico. Porque o Covid foi uma doença que desregulou o sistema imunológico, que quem já tinha um sistema imunológico mais debilitado acabou desencadeando a doença. Mas, fazer um paralelo, as doenças autoimunes funcionam de maneira similar, no sentido, se você é saudável, se você se alimenta bem, se você faz atividade física, se você usa pouco remédio, se você tem pouca doença, não tem diabetes, não tem dislipidemia, porque muitas vezes essas doenças têm a parte genética, mas tem muitos pacientes que emagrecem e resolvem o diabetes. Que emagrece, resolve a dislipidemia, muda a alimentação, resolve alterações metabólicas. Então, no geral, é você ter hábitos saudáveis. E se você começar a ter sintomas que está diferente que o habitual, é lógico, tem muita doença que dá fadiga, que dá dor no corpo, que, vamos dizer assim, a grande maioria dos pacientes que têm fadiga não terão lúpus. Mas nesse nicho de paciente, lembrar, mulher jovem, né, abaixo, na idade fértil, abaixo de 45 anos, que começa a ter sintomas mais persistentes, mancha no corpo, inchaço nas pernas, porque perde proteína muitas vezes pela urina, dores pelo corpo, queda de cabelo, feridas na boca, é um sinal que, tem doença ali ou tem que ser pelo menos investigado e fazer os diagnósticos diferenciais adequados. Melhor descartar a hipótese do que demorar mais ainda, né, doutora? Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso. E voltamos sempre, eu gosto de encerrar essa questão dos hábitos de vida, porque é o que a gente sabe, né? É aquela coisa, a gente sabe que tem que fazer o exercício, sabe que tem que se alimentar direito, e mesmo assim, muitas vezes fica esperando amanhã, mas a gente tem que começar. E eu falo isso como paciente também, né, doutor? Para dar aquele pontapé inicial. Mas eu agradeço a sua participação, fico o convite para vir mais vezes, foi uma conversa muito enriquecedora, e que eu fico aqui, o convite então, doutor, novamente. Gabriel, obrigado, agradeço aí, espero que tenha sido produtivo, acho que é um assunto que a gente tem que colocar em pauta, né, porque eu acho que você falou, lógico, a informação é o melhor remédio, né, você saber o que procurar, como procurar, então essas informações aí que se alguma coisa já o público conseguiu guardar, nem que seja pelo menos a questão de algum sintoma mais persistente, que não esteja resolvendo, cuidar sempre da pele, né, manchas um pouco, não é só o câncer, mas mancha que não está resolvendo, que está perpetuando, que está incomodando, procurar o especialista. Eu acho que não, é óbvio que hoje a gente tem a informação do Google, você tem a inteligência artificial que nos auxilia, mas nunca vai substituir a questão médica, a questão da avaliação do exame, né? Porque muitas vezes tem alguns exames que dão alterado no lúpus, que pode ser lúpus ou não, quer dizer, então você tem que saber interpretar aqueles exames, mas é importante aí ficar a mensagem aí de prevenção, de informação, de procurar, quando tiver algum sintoma diferente, procurar seu médico de confiança, né? E se eventualmente tiver o diagnóstico, receber a informação correta, tratar, porque é uma doença hoje que a gente consegue aumentar muito o prognóstico e o paciente ter
muitas vezes uma qualidade de vida praticamente normal. É isso, doutor, muito obrigada. E o São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais através do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. E até o próximo!